Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o protocolo DNS. Eu vou tentar dar uma revisada aqui geral, vou tentar ser mais objetivo e qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários que eu posso gravar outros vídeos ou até mesmo explicar ali nos próprios comentários, né? Vamos em ritmo de comunidade. Bom, o DNS, qual que é o objetivo dele? É resolver o nome para o IP. Né? A comunicação, o roteamento todo é feito via IP. Então, por exemplo, se você vem aqui e digita ali ping e o nome que você quiser, por exemplo, google.com, né? Poderia ser pingglobo.com, né? O que for, ele vai fazer o que? Ele vai resolver esse hostname. Hostname é tanto o nome do equipamento, pode ser em rede local também. Tá? Por exemplo, se você digitar ali hostname, olha só, esse daqui é o nome do meu equipamento. Né? Então, ele pode ser tanto o nome do equipamento ou um domínio, tá bom? Hostname. Então, o DNS é responsável por traduzir isso. Então, por quê? Ele primeiro vai lá, descobre o IP e depois ele sai fazendo o roteamento. Se eu pegar esse endereço aqui e copiar e vier aqui no navegador e colocar ele, a gente vai cair no site da Globo, no site desejado, pesquisado lá. Né? Então, o DNS ele faz isso daí. Ele é responsável por converter do hostname para o IP. E ele tem também a parte do DNS reverso, mas enfim, eu vou tentar ser objetivo aqui nesse vídeo. Uma confusão que o pessoal costuma ter é o seguinte: a gente tem o IP local, tá? Ó, o IP local, e a gente tem o IP válido, o IP público. Então, se eu vier aqui no meu computador e digitar ipconfig, eu tenho várias placas aqui, né? Mas a placa que eu estou usando aqui, ó, vai ser esse IP aqui, ó, 192.168.4.200. Esse IP é da minha rede local, da minha rede do escritório, da minha rede de casa. É uma rede interna. Se eu quiser acessar de fora, eu vejo o pessoal muito me perguntando como é que eu faço para acessar o computador lá da empresa, eu estou de casa, enfim. Então, vocês têm que entender alguns conceitos. Então, vamos lá. Ó. Isso daí é o chamado do protocolo NAT, Network Address Translation. É a conversão, né? É a tradução. Quando eu saio para a rede, eu recebo um IP de quem? Do meu fornecedor de internet. Então, se você vier na internet aqui e digitar, por exemplo, meu IP, tem vários sites, tá, pessoal? Eu costumo usar aqui esse meu IP. Ele vai falar qual que é o seu IP válido. Então, nesse exemplo aqui do meu computador, eu estou acessando a internet e o pessoal responde para mim para esse P aqui, é esse P que está solicitando, fazendo as requisições, né, para mim acessar o site, para mim fazer alguma transação na internet, né? E o meu IP local é esse cara aqui, ó. Então, resumindo a explicação, eu tenho um IP local na parte da minha rede LAN, da minha rede de casa, do escritório, da onde eu estou acessando, da faculdade, interno. E daí quando eu saio na internet, os equipamentos de roteamento ali, eles fazem o NAT, que eles pegam o seu IP local, atribui, aí ele tem a parte da porta, ele faz todo o mapeamento da porta e joga a sua solicitação para a rede pública, para a internet, com o IP válido que a provedora está te oferecendo, certo? Então, resumindo, nós temos um IP local, que ele é um IP que só a sua rede local consegue enxergar, e nós temos o IP válido, o IP público. O DNS, ele está aí para poder fazer essas conversões. Ok, vamos para uma outra parte aqui que eu separei para mostrar para vocês. Aqui eu vou deixar na descrição esse material, pessoal. Tem o link
do Registro BR é a empresa, é o órgão nacional que regula, que administra, gerencia toda a parte de DNS do Brasil, local. Ela que interliga com todos os outros servidores DNS do mundo, né? Então, se você quiser registrar um domínio para poder acessar de qualquer parte o IP, eu vou explicar mais no decorrer da aula, você vai acessar esse site aqui, registro.br. Ele é governamental, ele é nacional, é do Brasil. Aqui tem um material bem legal explicando, dando quem está ainda estudando, quiser saber mais detalhes, né, de como é que funciona. Aqui tem um exemplo opa, cliquei errado aqui. Tem um exemplo aqui, né, da conversão do domínio para um IP. Maravilha. Aí, aqui tem um exemplo bem legal explicando como que é feito essa publicação desses DNS. Se eu registrar um IP, ele demora um certo tempo para poder se propagar pela rede toda, né? Eles pedem um prazo, depende do prazo, pode ser 24 horas ou mais ou menos, para ele poder ir se alastrando, né? Aqui, ó, nós temos todas as siglas envolvendo os serviços de DNS, de apelido, de mapeamento para IPv4, IPv6, para e-mails e para várias situações aqui. Você pode criar vários apelidos para o mesmo. Você pode criar vários apelidos para mesmo IP, né? E você poder chegar nele com vários apelidos. Por exemplo, professor André é um apelido, professor André Nobre é outro apelido. E aí você pode associar vários apelidos.com.br, né, para poder chegar no mesmo endereço. Então aqui, ó, um exemplo rápido de como é que funciona. Então assim, ó, eu quero resolver um endereço, né? Deixa eu pegar aqui um pincel. Ó, eu quero resolver o endereço. Como é que eu faço? Existe a primeira solicitação, então você pede pro seu servidor DNS, que a gente sempre tem que configurar um DNS para o computador navegar na internet, e ele vai sair em busca de outro, da onde que tem. Ele é o mestre, né? É o primeiro servidor, é o recursivo chamado. Na verdade, assim, é um processo recursivo, tá? Ele vai atrás dos próximos saltos, né? Então aqui nesse exemplo, ó, nós temos aqui o servidor DNS autoritativo, né? Isso que eu queria dizer ali anteriormente. O recursivo é quando um pede para o outro, que aí ele retorna, daí ele pede para o outro, daí ele retorna. Isso é recursivo, tá? E autoritativo é alguns servidores mestres espalhados pelo mundo inteiro. É tipo a espinha dorsal da internet. Então eu mandei para ele o endereço que eu estou procurando e ele vai me falar assim, olha, segue por esse caminho. Ele vai me retornar um endereço. Ó, e ele me retorna para onde eu tenho que ir. Aí eu vou para esse cara aqui, ó, né? Eu vou para esse cara aqui e aí ele vai me retornar uma resposta. Ó, você segue para esse outro cara aqui. Daí eu vou para onde eu quero. E finalmente eu obtenho o endereço IP aqui, ó. Então olha só, e como é rápido isso, né? Frações de milésimos de segundo a gente tem tudo isso daqui resolvido, mas ele faz esse zigue-zague todo aqui. É lógico que existe cache que são no meio do caminho, ele não precisa toda vez fazer isso, ele só vai atualizando de tempo em tempo. Isso é criado um certo cache no meio do caminho, então às vezes quando demora, por exemplo, pode estar renovando ou pode estar com algum problema de cache, né? Maravilha. Aí aqui tem até um exemplo bem interessante sobre um ataque, né? Aqui o ataque aqui, ó. Aqui, depois vocês olham com calma, tá, pessoal? Eu só tô dando uma revisada aqui junto com vocês. Aqui, olha só, o atacante, ele pega esse pacote e altera e manda e devolve um IP falso,
né? Então, o que que protege isso daí? Na verdade, o registro BR é um dos melhores lugares para você usar esse sistema de DNS. Eu já vou entrar num detalhe do pessoal querendo fazer o próprio servidor de DNS. Eu já vou explicar que até na aula que eu tenho aqui no canal sobre o DNS no server, porque nós temos que resolver o DNS interno da nossa empresa. Eu já vou chegar nesse ponto. E se você quiser fazer acessos externos, públicos, de qualquer lugar do mundo, aí você vai usar uma empresa certificada. Você não vai fazer por sua própria conta e risco, porque você pode ser invadido. Pode fazer se você quiser trabalhar com isso, se você quiser se você tem que ter todos os dispositivos, você tem que ter certificação, você tem que ter firewall, você tem que ter todo o sistema de segurança. Daí tudo bem, não vou dizer que é impossível, só estou querendo dizer que se você não quer trabalhar com isso, não quer se expor desse jeito, você vai usar serviço que já tem investimentos que são especializados nisso, então eles são os caras para isso, entendeu? Então se você não quer se meter nesse nível, então você usa o serviço dos caras. Sabe quanto é que vocês vão pagar por isso? R$ 40 por ano, cara. Entendeu? 76 vai diminuindo isso desde 2017. É quase que um valor simbólico isso daqui, sabe? É só para despesa mesmo mínima. Tá? Então compensa muito você investir nisso e não criar riscos desnecessários, certo? Agora deixa eu mostrar aqui um cenário. Esse cenário, pessoal, ele é fictício, tá? Não tem como simular 100% tudo isso daqui que eu quero explicar para vocês. Mas aqui é assim, ó, a gente tem uma rede doméstica, supondo, né, que eu tenho um computador em casa. E aí eu tenho o computador do meu trabalho. Eu quero acessar lá. Então o que que o pessoal faz? Às vezes está começando e tal. Tá vendo que eu até coloquei o mesmo IP? É por isso que eu posso ter o mesmo IP em casa e o mesmo IP em qualquer outro lugar do mundo. Quando a rede é local, tanto faz o IP. O que não pode se repetir são os IPs válidos. Por isso que existe o NAT, por isso que existe o IP válido. Então assim, aqui dentro da rede LAN, em casa, na escola, na faculdade, tanto faz. Porque o que é importante, o que não pode se repetir, são os IPs válidos, entenderam? Então por isso que eu posso ter qualquer IP na minha rede doméstica, na minha rede de casa. Então se eu, nesse exemplo aqui, se eu vier aqui e tentar pingar nesse IP aqui do trabalho, 192.168.0.10, eu estou só simulando, tá, pessoal? Ele vai dar um erro, então eu tô acessando, eu tô aqui dentro desse computador aqui, né, acessando para mim poder digitar o comando e ele tá dando falha, né? Então como é que eu deveria fazer? Eu deveria registrar um domínio se eu quiser acessar ele de casa. Eu devo acessar, vir aqui no registro BR, comprar um domínio, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó, trabalho.com.br e colocar o IP da minha empresa. Pessoal, olha só, isso daqui é só um exemplo para vocês entenderem DNS. Dá para você fazer isso de outras maneiras, dá para fazer através de DDNS, dá para fazer através de acesso remoto, dá para fazer de várias maneiras. Eu só estou querendo explicar esse vídeo, não entenda mal, coloca aí nos comentários se eu falar alguma coisa ou se você achar que está errado ou tiver errado, vocês me ajudem aí, nós somos uma comunidade. Então, aqui eu estou falando se você quisesse contratar um domínio e como é que ele funciona, certo? Então, eu vou colocar aqui nesse exemplo, ó, 200, 200, 200, 110. Então, eu registrando lá no registro BR, eu aponto para o IP da empresa. A empresa tem que ter esse IP válido. Esse IP que eu mostrei aqui para vocês, pessoal, eu tô em casa. Esse IP aqui, ele muda. Eu não comprei um IP válido. Então,
de um dia para o outro, de uma hora para outra, esse IP aqui ele é aleatório, ele vai se alterando, então isso não funcionaria. Se no registro BR aqui desse exemplo, eu colocar um IP que é aleatório, eu tenho que sempre vir aqui e atualizar. Então as empresas costumam ter IPs fixos, né? IPs válidos, IPs comprados, né? Então aí esse exemplo seria nesse caso. Então eu comprei um domínio, registrei um domínio e associei ao IP da minha empresa, né? No DDNS também a gente tem isso daí. Não me lembro aqui. DDNS, ele tem alguns serviços gratuitos. Eu não me lembro aqui onde é que é DDNS, de qual empresa que é. Esse cara aqui, ó, da Winco. Esse cara aqui, ó. O DDNS, eu não me lembro, faz muito tempo que eu não mexo com isso daqui. Acho que tem a parte free e tem a parte paga, né? Então dá para você, acho que registrar um ou outro e tal, e poder criar o seu DNS gratuito, se você não quiser investir em nada só para testar, alguma coisa assim, certo? Maravilha. Voltando aqui para o nosso exemplo, então eu registrando esse DDNS aqui, então agora aqui nesse computador eu consigo pingar pro trabalho.com.br. Ó, aí agora ele tá pingando. Só pra gente ver, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, eu trabalho 2, né? Ó, ele dá um erro, ele não consegue nem resolver, né? Daí, se eu quiser, eu posso vir aqui, cadastrar um outro DDNS. Como é que configura o DNS aqui? Ó? É super simples, pessoal. É só você vir aqui em equipamentos, nesse genérico aqui, que é um servidor. Você só precisa vir aqui em configurações, DNS, ativar o DNS e já está configurado. A única coisa importante é que o servidor DNS tem que ter um IP, né? E esse IP tem que ser colocado no equipamento aqui, ó. DNS tem que ser o IP do DNS. Eu posso até montar uma outra aula, se vocês tiverem interesse aí, da gente fazer um cenário sobre isso. Mas finalizando aqui, para não ficar tão longo a aula, eu só ia dar um outro exemplo aqui, ó, de colocar, por exemplo, trabalho2.com.br. Outra coisa que, se você colocar www aqui nesse simulador, né, se você coloca, você precisa, né, digitar lá. O jeito que você colocar aqui, ele escolhe lá, ele coloca lá 200, 110 é o IP ali. Opa, eu inverti aqui. 200, 110 e o nome trabalho 2, né? E ele vai apontar para o mesmo IP. Não tem problema, eu posso ter quantos eu quiser aqui, ó. Daí na hora que eu vier aqui, ó, se eu coloco seta para cima, ele já tem aqui na memória lá, ele já encontrou, já está respondendo, ó. Observe que aqui até demora um pouquinho, milissegundos, mas é que ele está resolvendo. Mas seria isso então, pessoal. Então, o importante aqui, ou o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, é sobre a rede local, tem um IP fixo e você também tem um IP válido, público. E esse protocolo NAT é o responsável para fazer essas conversões aí de rede, certo? Entre esses IPs válidos e local. Pessoal, não esqueça de deixar o like, curta o vídeo aí, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a crescer. Joia, obrigado, até a próxima.